tinha 2 tijolinhos. Eu vou falar de tijolo porque antigamente os tijolos eram feitos de pedra, sabe? A pedra era esculpida em forma de tijolo, a rocha era esculpida em forma de tijolo. Aí tinha 2 desses tijolinhos conversando e um deles falou: nossa, eu quero erguer um castelo. Aí o outro tijolinho, o segundo tijolinho falou: cara, que legal, você quer me ajuda? Nossa, quero sim. Então eu vou te ajudar a erguer esse castelo. Aí beleza, os 2 foram lá e começaram a chamar mais tijolinhos e tal. Aí beleza. Só que esse segundo tijolinho, ele tinha um formato muito específico. E poucos tijolinhos tinham esse formato. Esse formato servia perfeitamente como fundação, sabe? Ele tinha um formato para aguentar uma estrutura gigantesca em cima dele. Aí beleza. Vendo isso, né, o primeiro muito esperto falou: ó, você vai ficar aqui nessa base e eu vou colocando os outros tijolinhos em cima de você, que daí, quando o castelo estiver bem alto, a gente vai chegar lá em cima e encontrar Deus. Beleza? Ele falou: não, maravilha. Mas aí ele pensou, né, veio aquela vozinha na cabeça dele: poxa, eu também quero ver Deus, você deixa eu subir? Ele: não, pode contar comigo. Na hora que o castelo estiver bem alto, eu venho aqui, te substituo para você ir lá ver Deus. Eu falei: nossa, maravilha, olha que legal, eu nem sabia que queria conhecer Deus e agora eu vou conhecer, que bacana. Aí beleza, o castelinho foi começando a ser construído e tal, e foi indo, levou muito tempo. O peso nas costas do tijolo número 2 era imenso, mas ele aguentava, porque a promessa de ver Deus brilhou nos olhos dele. Ele falou: nossa, eu quero muito conhecer Deus. Aí beleza, aí acumulou muito tijolo, chamou muito tijolo e com promessas grandiosas, e todos esses tijolos formando uma imensa torre. E o primeiro tijolo, ele falou: não, estamos quase chegando lá. Aí aconteceu que esse castelo estava gigantesco, tipo, uma das torres dele já estava ultrapassando as nuvens. E passando as nuvens, ele descobriu que Deus não estava lá. Só que ele não podia falar para ninguém, para nenhum dos outros tijolinhos que compunham aquela torre, imensa torre, que Deus não estava lá. Aí beleza. Ele não era malvado, entende? O primeiro tijolo não era malvado. Ele só realmente queria conhecer Deus também. Só que quando ele estava lá no alto, ele se sentiu Deus. Ele falou: cara, a sensação de estar aqui em cima, porque ele era o único, dos tijolos, ele era o único que podia andar livremente por dentro do castelo, porque ele era o projetista do castelo, mas ele tinha começado com aquele tijolo, aquele primeiro tijolo, lembra? Que tinha um formato muito específico, que estava lá na base, na fundação, esperando para ver Deus. Aí beleza, e vai o primeiro tijolinho, e tipo, ele tá num posto tão alto que ele começa a atrair os outros tijolinhos, falando que ele é Deus. Venham, participem da minha grande obra, porque eu sou o Todo-Poderoso que anda acima das nuvens. Beleza. Aí um belo dia, o tijolinho que estava lá na fundação, lá embaixo, virou pro de cima e falou: passa uma informação lá pro chefe. Fala pra ele que, pô, já passou um tempão e o pessoal tá falando que... Eu tô ouvindo um murmurinho por aqui que tá todo mundo conhecendo Deus e eu queria falar com ele, porque a promessa inicial era que eu ia conhecer Deus e eu quero conhecer Deus, porque tá cansativo ficar aqui e eu tô sentindo que eu vou acabar morrendo antes de conhecer Deus. E eu quero muito conhecer Deus. Aí beleza, passou a informação pro tijolo de cima, o tijolo de cima passou, foi passando, e chegou lá no topo. E lá no topo, por coincidência, o primeiro tijolinho passou lá todo altivo, parecendo um rei, né? Um
enfim, todo enfeitado. Aí falou, Senhor Deus, por favor, tem um tijolinho lá embaixo, lá na fundação, querendo conhecer você. No mesmo momento, o primeiro tijolo arregalou os olhos. Meu Deus, eu tinha prometido para ele que ele ia conhecer Deus. E agora, o que eu faço? Aí ele mandou uma informação e foi distraindo o primeiro tijolo, o segundo tijolo, foi distraindo ele. Não, a gente já tá chegando lá e tal. Só que ele continuava ouvindo os burburinhos, todo mundo falando, nossa, Deus é tão bom, Deus é maravilhoso e tal. E todo mundo encantado com Deus e todo mundo querendo fazer parte daquela obra, porque estava bonito e era uma obra para Deus. E aquele primeiro tijolo com a promessa de encontrar Deus ficou indignado, falou, não, isso está errado. Ele falou, fala lá pro chefe que eu tenho que falar com ele. Se eu não falar com ele, eu vou sair daqui. Aí beleza, a informação chegou lá em cima. Aí o primeiro tijolo, quando recebeu essa informação, pensou, mano, se ele sair, eu posso colocar outro no lugar dele? Beleza, só preciso procurar um igual. Aí, beleza, ele foi, procurou e não achava quase nenhum próximo do formato que tinha aquele primeiro tijolo. Ele tirava aquele primeiro tijolo, colocava outro no lugar, porque agora ele era Deus, e estava tudo certo. Aí beleza, ele encontrou um bem parecido com o segundo tijolo. E chegou lá e falou, meu amigo, dessa vez ele chegou pessoalmente, falou, olha meu amigo, infelizmente Deus não existe. Ele falou, como não existe? Não existe. Deus é uma coisa da nossa imaginação. Eu não, mas está todo mundo falando que conhece Deus. Ele, então, eu tô falando aqui pro pessoal que eu sou Deus, porque nós tá lá no topo, tá bem acima das nuvens. Eu falei, não, tá errado. O segundo tijolo falou, você não pode fazer isso, porque Deus existe. Ele tinha firme no coração dele que existia. Deus existe. Não, mas pode ser que exista, mas a gente tem que continuar construindo essa torre pra gente chegar até Deus. Aí ele falou, não, mas você já perdeu a esperança, Deus não existe. Eu sei que Deus existe. Se você está construindo para cima e você não encontrou, então você está indo no caminho errado. E você está enganando essas pessoas para continuar formando o seu castelo. E isso não é legal. Aí nisso o rei, né, o primeiro tijolo, fala, então se você pensa assim, eu acho melhor você sair daqui. Ele, não, mas se eu sair, seu castelo cai. Ele falou, não cai não, eu arrumei outro tijolo do seu formato. Ele, então era isso, você me usou o tempo todo só para construir esse seu império e agora você vai me descartar como se eu não valesse nada. Beleza, pode fazer a troca. Eu vou segurar aqui até vir o outro tijolo. Aí beleza. O segundo tijolo fez uma força do caramba, chegou o outro tijolo e ele explicou para esse outro tijolo, que era muito parecido com o formato dele, falou, não, você vai ter que fazer assim. Ele falou, não, sabe, nem deu atenção, porque, ele não tinha motivo, ele já tinha conhecido Deus, sabe? Aí o segundo tijolo saiu, aí entrou esse substituto lá, beleza, ele entrou debaixo, sustentando o peso daquele castelo imenso. E todo o peso caía naquele tijolo. E ele começou a trincar. Aí o segundo tijolo olhou para o primeiro ficou assustado. Falou, o que está acontecendo? Ele falou, eu acho que ele não está aguentando, ele vai acabar morrendo, desmonta esse castelo. Aí o primeiro não queria desmontar o castelo, ele queria fazer com que aquele segundo tijolo entrasse lá para sustentar o castelo que estava caindo. Só que o segundo tijolo falou, não, eu não aceito e não é justo o que você está fazendo com esse daí. Ele vai morrer achando que você é Deus e você não é Deus. E nisso ele contou pro substituto, ó, esse cara não é Deus, ele está enganando todos vocês. Aí aquele cara, sabe, o tijolo substituto quase quebrando, com todo o peso em cima dele, mais essa informação, ele desabou. Porque, tipo, a única coisa que estava mantendo ele intacto era
a fé que ele tinha, por mais vazia que fosse, no Deus que aquele homem tinha assumido ser, aquele primeiro tijolo. E nisso, quando ele quebra, o castelo inteiro vai pro chão. O castelo todo desmorona. E o primeiro tijolo fica indignado. Só que ele pensa, eu ainda sou Deus. A maior parte dessas pessoas ainda acredita que eu sou Deus. Então eu vou perpetuar essa história por aí. E o segundo tijolo, não aceitando, entrou em batalha com o primeiro tijolo. E eu não sei a conclusão dessa história, porque o final que eu tinha imaginado, o castelo nem caía. Mas enfim, a gente constrói a história aí do nada e sai o que sai. Espero que você tenha gostado e que tenha feito sentido essa história pra você e que te faça refletir, tá bom? Tchau, obrigado. Se inscreva, curte, comente. E se você entendeu sobre o que é essa história, é meio que um desafio. Bota aí nos comentários que eu quero ver se você entendeu alguma coisa disso aqui.